Mesmo com os filmes do Homem de Ferro e Capitão América faturando milhões, para muitos o maior herói da Marvel continua sendo o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Ele é provavelmente o personagem mais conhecido da editora, movendo bilhões ao redor do mundo. Pensando nisso, na popularidade do personagem, que está na mente do público graças ao novo filme que estreia em 2021, resolvi criar uma lista com algumas curiosidades sobre o Homem-Aranha. Antes de começar, já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo, já deixe o seu like. Um dos principais criadores do Homem-Aranha foi Stan Lee. Partiu dele a ideia de criar um herói que fosse diferente do padrão da época, em que todos os heróis eram homens adultos super fortes, com empregos fixos e em alguns casos muito ricos. Ele queria um herói mais humano, com problemas comuns, como a falta de dinheiro, só que em meio a tudo isso tivesse superpoderes e combatesse o crime. Quando Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, apresentou a ideia ao editor da Marvel, Marty Goldman, ele não gostou nem um pouco da ideia, já que as aranhas de certa forma provocavam desconforto nas pessoas. Mas foi a insistência de Stan Lee, além do fato de Marty Goldman estar atrasado para uma partida de golfe durante a reunião, que garantiu carta branca para começar o projeto. O ano era 1962 e o Homem-Aranha tornou-se o maior sucesso da Marvel. O nome do personagem foi baseado em outro herói, chamado The Spider, o Aranha, de que Stan Lee gostava muito quando era criança. Normalmente a idade dos heróis são um mistério, que os roteiristas preferem não comentar, mas vamos fazer uma conta interessante. Se o Homem-Aranha envelhecesse como um ser humano normal, agora em 2020 ele teria por volta de 75 anos. Isso porque na primeira história, em 1962, Peter Parker aparece como um estudante de uns 17 anos. Já a tia May, que na época já aparentava mais de 60 anos, certamente teria passado dos 100. A batalha pelos direitos para transformar o Homem-Aranha em um filme rolou em Hollywood por anos, passando em vários estúdios de cinema. Em uma das tentativas que chegou bem perto de se tornar realidade, o diretor James Cameron, que dirigiu grandes clássicos como Titanic e O Exterminador do Futuro 2, escreveu um roteiro que atualizava o personagem para o cinema. Durante um tempo, o diretor tinha em mente utilizar o vilão Dr. Octopus, que seria vivido pelo ator Arnold Schwarzenegger. Não sendo bastante, por algum tempo, o ator Leonardo DiCaprio era o favorito para vestir o uniforme do herói e estrelar a produção. Novamente por causa de problemas legais, o filme acabou não sendo feito, e tudo só foi resolvido um tempo depois, quando a Columbia Pictures, divisão da Sony, conseguiu os direitos. Peter Parker trabalha como fotógrafo no jornal, e seu salário vem do fato de sempre conseguir fotos exclusivas do Homem-Aranha. Mas como ele consegue sendo o próprio? Fácil, ele deixa sua câmera presa em um poste ou uma parede e liga o disparador automático. O que ninguém sabe é como ele consegue enquadramentos perfeitos. Apesar de Peter Parker não se enquadrar muito bem no papel de herói conquistador, nestes 50 anos ele teve várias namoradas. A primeira foi Betty Brant, que conheceu no trabalho como fotógrafo. Porém o romance não deu certo e a garota acabou se casando com um repórter, amigo de Peter. Depois foi Gwen Stacy, que conheceu na universidade. Ela acabou falecendo em um combate contra o Duende Verde. Durante um tempo ele também ficou com a vilã Gata Negra, mas recentemente casou-se com Mary Jane, uma garota que havia surgido nos anos 70 e depois deu uma sumida. Além de todas essas, ele também andou flertando com a Mulher-Aranha e até mesmo a Capitã Marvel. Um dos poderes do Homem-Aranha é seu sentido de alerta sobre perigos que estão para ocorrer. Curioso foi o recurso usado no seriado no final dos anos 70. Quando o perigo se aproximava, a imagem ficava em negrito. Você sabe qual a força do Homem-Aranha? Bom, ele consegue levantar até 10 toneladas, nada mal para um herói que mede 1,86 e pesa somente 75 kg. Uma cena que mostra sua tremenda força é justamente essa, onde ele acaba parando um trem em alta velocidade, e com muitas pessoas. Os acostumados com a série cinematográfica podem achar meio estranho, mas nos quadrinhos as teias não saem do corpo de Peter. Na verdade, Peter inventou uma engenhoca chamada disparador de teias, no qual ele coloca no pulso e apenas pressiona com os dedos. Para guardar suas roupas, o Homem-Aranha cria uma mochila com um disparador de teia e a deixa guardada em alguma parede ou um beco escuro. Muitas vezes ele também aparece com ela nas costas, mas normalmente no fim de uma missão, quando ele está a caminho de casa. O desenhista Stan Lee ganhou em 21 de janeiro de 2005 uma ação contra a editora de histórias em quadrinhos Marvel.
Ele tinha processado porque ela havia excluído os lucros obtidos com filmes e as produções para a TV do Homem-Aranha. Stan conseguiu que a Marvel lhe desse 10% do que foi arrecadado. Em 2012, ano em que o personagem completou 50 anos, foi lançado nos cinemas o filme O Espetacular Homem-Aranha. Foram usadas 56 roupas do herói durante as filmagens, apenas 17 delas pelo ator Andrew Garfield e o restante por dublês. Os pais de Peter se chamam Richard e Mary Parker, e eles têm uma formação militar, foram até agentes da CIA. A aparição de Tobey Maguire em Homem-Aranha 2 chegou a estar ameaçada devido ao ator sentir muitas dores nas costas, devido às seguintes filmagens de Homem-Aranha e Alma de Herói. Jake Gyllenhaal chegou a estar cotado para substituí-lo no filme, mas Tobey conseguiu se recuperar a tempo. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe nos comentários o que você acha do Homem-Aranha, e até o próximo vídeo.